Boa tarde, turma. Eu desejo que todos vocês estejam bem, estejam em paz, que os familiares de vocês estejam bem, tá bom? Turma, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo a respeito de calor e temperatura e vamos, ao mesmo tempo, finalizar esse conteúdo na aula de hoje, certo? Eu quero parabenizar todos vocês que estão fazendo as atividades, que estão acompanhando as aulas. Eu sei que tem sido muito difícil, uma jornada muito difícil para vocês assistirem às aulas dessa maneira. Para nós também, professores, tem sido um momento muito difícil, porque nós queríamos estar com vocês em casa interagindo, mas eu peço a vocês mais um pouquinho de paciência, que nós vamos conseguir e tudo isso um dia vai passar e vai dar certo. No final, tudo vai dar certo. Então, dando continuidade ao conteúdo da aula anterior, vamos aqui relembrar um pouquinho o último conteúdo que nós paramos, né? Nós paramos em irradiação térmica. Então, quando eu expliquei para vocês em relação à irradiação térmica, né? Essa irradiação térmica, ela acontece como? Irradiar. O que é irradiar? É uma coisa ser lançada para fora. Então, por exemplo, o Sol aquece a Terra através da irradiação térmica, ou seja, da irradiação dos raios solares. Essa irradiação dos raios solares chegam através de nós, né? Chegam a nós através das ondas de calor ou também ondas radiantes e elas chegam até nós, chegam até a Terra através desse processo de irradiação térmica. E esse processo de irradiação térmica, ele não é um processo exclusivo do Sol, não. Muitos cientistas pegaram e inventores, né, pegaram essa tecnologia da irradiação térmica para analisar o que é que essa irradiação produz e como ela pode ser utilizada no dia a dia. Então, de acordo com isso, os espectros, né, da irradiação térmica, uma irradiação muito interessante, que é o infravermelho. Quem aqui já ouviu falar em infravermelho? Então, olha só, quando a luz do Sol atravessa um prisma de vidro, e o que é um prisma de vidro? É essa estrutura aqui, ó, tá? É um prisma. Então, quando a luz do Sol atravessa um prisma de vidro, ela separa as luzes em diferentes cores, o que são chamadas das cores do arco-íris. Então, por exemplo, para quando eu tenho certeza que todos vocês já viram arco-íris no céu. Como é que esse arco-íris é formado? Em algum lugar, a luz solar ela incide sobre gotas d'água ou sobre algum corpo aquático, algum lugar que funciona como um prisma. E a partir dali, esse prisma ele vai refletir todas as cores do espectro, né? As cores visíveis que nós dizemos. Então, por isso que nós vemos aquelas cores irradiadas ali no arco-íris, porque nesse caso aqui vai ter a mesma representação do prisma. A luz bate, a luz solar bate em uma cor branca, em um prisma branco, né? E tem aí a irradiação depois dessas cores. Então, olha só, esse acontecimento é chamado de dispersão da luz branca e aparece esquematizado ao lado, que é esse esquema aqui mostrando a faixa de cores. Em 1800, o astrônomo inglês William Herschel fez uma importante descoberta quando ele colocou o termômetro na região do lado vermelho, aqui ó, termômetro na região do lado vermelho, onde não era vista nenhuma iluminação, onde não era visto nenhum espectro de cor. Ele se surpreendeu ao perceber que o termômetro indicava que ali estava chegando calor. Então ele percebeu que essa região aqui, onde não tem espectro de cor, que ela estava chegando calor. Então Haskell concluiu que em algum tipo de luz não visível, então essa luz infravermelha ela não é visível, chegava até essa região, então ele a chamou de infravermelho. Então essa região aqui, que não é perceptível, ainda chega feixes de energia através do calor, e esses feixes de energia, né, eles liberavam calor, e ele percebeu isso. Só que essa energia liberada, ela não era visível no espectro de cores. Então, é uma luz que ela é chamada não visível. É essa luz
do infravermelho. Então, ao aproximar cuidadosamente a mão em um ferro de passar, de roupa, né, ligado, mesmo sem tocar nele, uma pessoa pode se queimar com o calor irradiado por ele, né? Então, quando a gente aproxima a mão lá no ferro de passar roupa, ele ligado, se não tivermos cuidado, podemos nos queimar. Por quê? Porque ali está sendo emitido uma onda de calor que ela não é visível aos olhos, mas não está sendo emitido luz, mas está sendo emitido calor naquele lugar. Então, atualmente, né, irradiado por ele. Então, olha só, apesar de emitir calor infravermelho, o ferro não emite luz. Atualmente, existem aparelhos especiais que tornam possível enxergar o infravermelho. Tais sensores de infravermelho são empregados, por exemplo, por forças policiais em atividades noturnas de observação em locais escuros. Porque, por exemplo, esses policiais, nesses locais escuros, podem passar o infravermelho, né, um equipamento. Esse infravermelho pode detectar aonde é que tem pessoas ali naquele lugar. Por quê? Porque os nossos corpos, emitem calor, irradiam calor. E como o infravermelho pega esse calor irradiado, pode ter lugares onde passa-se esse infravermelho e pode ser visto os corpos mesmo no escuro. Na verdade, não vê os corpos, vê essa energia, né, essa temperatura aumentada nessas regiões. Então, o que vai se ver no aparelho são picos vermelhinhos, né? Vai ver picos vermelhinhos, justamente nos lugares onde são emitidos mais calor. No nosso corpo, partes que emitem mais calor no nosso corpo é a nossa região do tórax e a nossa cabeça, porque é onde tem a maior parte dos órgãos e o maior fluxo de energia. Outro tipo de luz não visível é a que vem do Sol, é a luz ultravioleta. Essa luz ultravioleta, que é uma luz UV, né, que chamamos, ela é altamente perigosa, principalmente para os seres humanos, porque elas causam mutações na pele, podendo levar ao câncer de pele. Por isso que é importante, em locais como Patos, por exemplo, todas as horas do dia que possamos ir, ou que necessitamos sair, ou mesmo ficar expostos no muro dentro de casa, passar filtro solar para bloquear esses raios solares que podem vir para a nossa pele, certo? Os controles remotos, por uma vez, tem uma pontinha aqui na frente do controle remoto, tem umas que tem uma lâmpadazinha, certo? Que é um sensor. Esse sensor aqui que indica quando você quer mudar de canal ou aumentar de volume, também ele é através do infravermelho, certo? Aí tem torneiras, por exemplo, as torneiras dos shoppings, né? A maioria, quando nós chegamos perto e colocamos a mão embaixo da torneira, a torneira liga sozinha, ou os aquecedores para enxugar as mãos, né? Nos shoppings, geralmente ou nos restaurantes, a gente coloca a mão lá e só de colocar e vem aquele fluxo de vento para secar as nossas mãos. Tudo aquilo ali é pelo infravermelho. É uma luz que não é visível aos nossos olhos, mas ela está ali só esperando a emissão de calor. Deixa eu aumentar aqui novamente, que agora deu uma diminuída, e baixar aqui a tela. Então, vamos dar continuidade no livro de vocês. Esse assunto está na página 210, 211 e até 213, tá certo? Então, vamos lá. Vamos continuar com a nossa aula, muita coisa para a gente falar, certo? Outra coisa também, quem aqui gosta de assistir séries médicas? Tem uma série médica muito interessante que é Grey's Anatomy. E em Grey's Anatomy, o que é que vai acontecer? Ou em alguma série médica, geralmente quando tem algum paciente ferido ou quando ele está em estado de choque, ele é envolvido por papel alumínio. Por que que isso acontece? Porque o papel alumínio ele vai bloquear as irradiações. As professora, mas o metal não é um bom condutor? O metal é um bom condutor. Mas nesse caso, ele vai servir como um isolante
para que a irradiação dos corpos elas não sejam dissipadas para o meio ambiente, porque como nós já estudamos, né, os corpos eles tendem a perder calor para os outros objetos para que eles fiquem em equilíbrio, né? Então, por exemplo, aqui tem o processo de absorção e reflexão. Esse processo de absorção e reflexão das ondas de calor, digamos assim, ele pode ser observado da seguinte maneira. Por exemplo, já ouviram o ditado: não use preto para sair no sol ou para sair no calor. Por que isso? Porque o preto, certo? Classicamente, ele tem a tendência de absorver o calor. Então, ele absorve. Então, se você está com a roupa preta e sai num dia ensolarado, ao meio-dia aqui em Patos, a sua tendência vai ser que você sinta muito calor, porque a luz do sol irradiada sobre você vai ter uma tendência maior de ser absorvida pelo preto. Já as roupas claras e o branco, por exemplo, vai ter a tendência de refletir. Então, os raios solares, quando eles incidem, esse tipo de cor, ele tem a tendência de refletir o calor. Então, por isso que diz, procurem roupas claras e mais leves para utilizá-las durante o dia por causa desse processo de irradiação. Nesse exemplo aqui que nós vamos dar agora, nós vamos falar um pouco da garrafa térmica. Como é que funciona uma garrafa térmica, gente? Por um exemplo. A garrafa térmica, se nós olharmos por dentro, primeiro, ela é oca nas suas paredes de plástico, porque ela vai precisar ser oca, por quê? Para formar um vácuo aqui dentro. E ela vai ser feita com vidro, que é um material isolante. O vidro aqui nesse caso vai ser um material isolante. E por dentro da garrafa, se nós olharmos a garrafa térmica, certo? Essa é minha garrafa térmica, tá, gente? Ela é espelhada. E por que ela é espelhada? Justamente por causa da irradiação. A gente coloca café quente aqui. E o que o espelho vai fazer? Ele vai continuar refletindo, né, para dentro da garrafa esse calor do café. Então, ele não vai permitir que o calor do café ele passe pelas paredes da garrafa e cheguem até essa região aqui. Então, na garrafa térmica, nós temos vários exemplos de irradiação térmica, de isolamento térmico e também de vácuo, né, para manter a temperatura aquecida. No caso das garrafas, para manter a temperatura fria, acontece o mesmo processo. Aí vocês podem dizer, mas professora, mas chega uma hora que o café esfria. Chega uma hora que o café esfria. Por quê? Porque até mesmo o isolante térmico, ele vai ter um período, né, para manter essa temperatura. Ele não vai conseguir, numa temperatura ambiente, sem nenhum outro artifício, manter essa temperatura por muito tempo. Mas ele vai preservar por algumas horas. Tem garrafas que prometem até, garrafas de café que prometem até mais de 12 horas, né, de preservação do calor do café. Não tenho muita sorte com garrafa térmica não, tá, gente? Porque minhas garrafas térmicas geralmente não esquentam muito, não. Aliás, não preservam muito, né? A gente diz que esquenta, esse termo tá errado, perdão. Não preserva muito o calor do café, não, tá? Então, olha, na página 212, vocês podem ver o exemplo da garrafa térmica, que eu estava falando aqui para vocês, tá? Na 212, olha aqui, tá? Na página 212 do livro didático, se vocês quiserem estudar um pouco mais o que acontece com a garrafa térmica, vocês podem vir para essa página aqui, 212 do livro didático de vocês e estudar. E agora nós vamos falar do nosso último assunto de hoje, que é o aquecimento global, tá? O aquecimento global é o nosso ponto 8 do livro didático, página 213, né? Acho que eu disse 212, mas 213 aqui. Então, por exemplo, o que é o aquecimento global? Vamos para 213, certo? Falar de aquecimento global, ok? A 213 traz melhor para a gente o que é o conceito de aquecimento global. Também muito bom e prático para que vocês possam estudar em casa através do livro didático de vocês. Então, vamos lá. Aquecimento global e efeito estufa. O que é o efeito estufa, né?
O efeito estufa, nós vamos começar a ler daqui para que a gente possa entender algumas questões. Então, na atmosfera terrestre estão presentes alguns gases, como o gás carbônico, por exemplo, né? O vapor de água e metano. Esse gás carbônico é liberado através da nossa respiração, ele é liberado também através da respiração das plantas e é liberado principalmente pela queima dos combustíveis fósseis. Queima essa proveniente de quê? De combustíveis como gasolina, diesel, etc., que são lançadas pelos automóveis. Então, vapor de água e metano, que atua em escala global. Quando fala em escala global, é no mundo inteiro, retardando, então, a emissão de calor pelo planeta, certo? Então, nós vamos ter o seguinte: assim, parte da energia proveniente do Sol fica aprisionada na Terra. Você pode dizer, professora, esses gases são ruins? Não é que eles sejam ruins, nem que eles sejam bons. O que é que vai acontecer com eles? O que vai variar é a quantidade. Quantidade. Então, de acordo com a quantidade, esses gases eles podem fazer muito mal ao meio ambiente. É necessário que eles existam, de certa forma, em pequenas quantidades, para que eles mantenham a temperatura da Terra, ou seja, o calor irradiado do Sol, parte dele fique aqui. Porque se não ficasse, a Terra seria fria e praticamente não teríamos condições de vida na Terra. No entanto, esses gases, em quantidades altas, em quantidades elevadas, o que é que ele faz? O que é que ele causa? Ele causa danos terríveis. Por quê? Porque eles aumentam o que nós chamamos de efeito estufa. Então, a maioria dos gases, aliás, a maioria do calor que é irradiado pelo Sol, certo? Ao invés de só alguns raios chegarem até a Terra e outros serem emitidos de volta para o espaço, esses gases, eu vou desenhar aqui alguns círculozinhos representando os gases, eles em grande quantidade, eles impedem, certo? Que esses raios saiam. E acaba que vai ficando aqui na Terra muito calor proveniente da irradiação solar. Então, esse calor alto, esse calor excessivo, produz o que nós chamamos de efeito estufa e dá uma sensação térmica ruim, de temperatura alta, de calor. Então, isso é difícil para a sobrevivência da vida da Terra. Mas, como eu disse a vocês, certo? Ele, em quantidades, certo? Em pequenas quantidades, eles ajudam a reter algum calor na Terra. E esse algum calor na Terra, ele vai ajudar a sobrevivência de vida na Terra. Qual é o problema dele hoje? O problema é o aumento do efeito estufa, através dos gases que são liberados pela queima dos combustíveis fósseis, né? Então, o gás carbônico, por exemplo, ele tem aumentado as suas concentrações ao longo do tempo pela queima do petróleo e por mais variadas atividades humanas, desde a forma de consumo exagerado, né? E também pelo muitos carros que queimam e necessitam de muito combustível fóssil. Então, aqui, por um exemplo, eu quero mostrar um gráfico para vocês. Esse gráfico aqui é bem interessante. Esse gráfico aqui, deixa eu baixar mais aqui para vocês. Olha só, gente. Esse gráfico aqui, ele vai trazer o que aqui nós vamos chamar de eixo Y. Esse outro eixo aqui nós vamos chamar de eixo Z. Perdão aqui que eu coloquei um X, mas não é X. Tá? Nós vamos chamar ele aqui de eixo Z. E esse eixo aqui, que nós vamos chamar ele aqui de eixo X, tá certo? A gente vai chamar X, Y e Z. Então, de acordo com esses eixos aqui, no eixo Y, nós vamos ter a temperatura média na superfície da Terra em graus Celsius. Esse eixo aqui, nós vamos ter o ano, o tempo, que ele está aqui em décadas, está de 20 em 20 décadas, ó, certo? Sendo contado. E esse eixo Z aqui, nós temos a concentração de dióxido de carbono, certo? Aqui a unidade que foi utilizada é litros de dióxido de carbono em cada milhão de litros de ar.
Então, se nós observarmos esse gráfico aqui, que trata da temperatura, da emissão de dióxido de carbono e do tempo, nós vamos observar aqui, ó, de 1880 até aqui o ano 2000, mais ou menos, o que nós podemos observar é que aqui em azul, ó, aumentou a concentração de dióxido de carbono, ó, foi para quase 400, certo? Litros de dióxido de carbono por milhão de litros de ar. E a temperatura da Terra saiu de 3,8, a temperatura aqui geral, né? A temperatura média aqui geral saiu de 3,8 e aqui, ó, foi para cerca de quanto? Ó? De 14,6 graus Celsius, certo? Então, o que é que nós podemos observar aqui? Que de acordo com a emissão dos dióxido de carbono ao passar do tempo, nós tivemos o quê? Um aumento na temperatura da Terra. Então, além do dióxido de carbono, tem outros gases, como o metano, por um exemplo, que também causam esse efeito estufa. E essa variação de temperatura, esse aumento de temperatura, ele causa um desconforto muito grande. Por quê? Porque aumenta a temperatura da Terra. Quando aumenta a temperatura da Terra, fica muito difícil para que muitos organismos sobrevivam, para que muitas espécies sobrevivam. Inclusive, o aumento da temperatura na Terra tem causado o aumento da temperatura nos mares e nos oceanos, levando à morte de muitos corais por essa alta temperatura. Então, gente, nós estamos terminando aqui o nosso bloco de aulas a respeito de calor e temperatura. O assunto é muito grande, muito extenso, como vocês puderam ver. E nós vamos fazer a nossa prova semana que vem. E vai ser esse assunto, calor e temperatura. E eu espero todos vocês lá, estudando, firmes e fortes. Agora responda a atividade e um abraço no coração de vocês.